Olá! Hoje nós vamos falar a respeito ainda do Poder Legislativo, o quórum para deliberação. Quando se fala em quórum, nós não podemos esquecer que, para a votação de alguns assuntos, é necessário que primeiro se tenha o quórum de abertura, ou chamado quórum de votação. Este quórum ele é composto pelo número mínimo de parlamentares necessários para a abertura da sessão. Na Constituição Federal, existem 3 tipos de quórum: quórum de maioria simples ou relativa, quórum de maioria absoluta e quórum de maioria qualificada. Nós salientamos o seguinte, que quando a Constituição não faz previsão, o quórum a ser utilizado será o de maioria simples. Este é o quórum de lei ordinária, de medida provisória, maioria simples. Sendo assim, temos as maiorias. Maioria simples, basta a aprovação da maioria de votos, desde que presentes a maioria absoluta de seus membros. Maioria absoluta corresponde a 50% mais um dos votos dos presentes, não podendo esquecer que já se buscou primeiro a maioria absoluta dos membros da Casa. Maioria qualificada corresponde a um número superior à maioria absoluta. São equivalentes a 2/3 ou a 3/5. Basta então multiplicar esse denominador pelo número total de senadores ou de deputados. Então, nós observamos que o quórum inicial, tanto para a maioria simples como a maioria absoluta, é o mesmo. Preciso de 50% mais um dos integrantes da Casa. Para a obtenção desses quórums, então, são necessárias duas fases. A primeira nós denominamos fase de comparecimento, em que os parlamentares atestam sua presença em plenário. A segunda é a denominada votação. Nesta, os parlamentares podem se posicionar aprovando, rejeitando o projeto ou a matéria que seja, ou se abstendo de votar relativamente àquela matéria. Vale ressaltar que para o quórum de maioria absoluta não são computadas as abstenções. A primeira fase do quórum de maioria relativa e de maioria absoluta, como já dissemos, é a mesma, é igual. Esse quórum mínimo é a maioria absoluta que se encontra buscando a metade mais um dos integrantes de cada casa. Sendo assim, na Câmara dos Deputados, nós temos que ter 257 deputados presentes e no Senado Federal, 41 senadores. Vale ressaltar, depois veremos isso numa outra oportunidade, mas na Câmara dos Deputados nós temos 513 deputados e no Senado, 81 senadores. Na segunda etapa, que é a de votação, apenas os votos favoráveis à implementação da medida que serão contados. O parlamentar pode votar então de 3 formas: a favor da matéria, contra a matéria ou se abster. O quórum de maioria absoluta necessita, para que a matéria seja aprovada, na segunda fase, de metade mais um dos votos dos parlamentares presentes. Como já dito, nós vamos então excluir os votos contrários e as abstenções. Por isso que a Constituição, cada vez que tem uma matéria que ela julga mais importante, ela coloca a lei para lei complementar, porque eu preciso da votação por maioria absoluta. É mais difícil de eu conseguir votar uma matéria por maioria absoluta. A maioria simples, por sua vez, ela necessita de qualquer maioria de votos favoráveis para ser aprovada, desde que sejam superiores aos votos contrários. Estrutura do Poder Legislativo. Quando nós falamos da estrutura do Poder Legislativo, nós pensamos da seguinte maneira: na esfera federal, o Legislativo é desempenhado pelo Congresso Nacional. Por isso que na esfera federal, a estrutura é bicameral, porque ela possui 2 câmaras, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Cada casa legislativa mantém uma espécie de órgão gestor, que é a mesa diretora.
Além disso, ela conta com um plenário e comissões permanentes e temporárias. Nas outras esferas, o poder legislativo é unicameral, porque ele é exercido apenas por uma casa legislativa. Em âmbito estadual, a Assembleia Legislativa é que eu vou ter, e nos municípios, a Câmara Municipal. Então, estadual, eu tenho a Assembleia Legislativa, nos municípios, a Câmara Municipal, ou, como conhecida, a Câmara dos Vereadores. Começando a tratar do Legislativo, começamos com o Congresso Nacional. No caso da União, já falamos, o sistema é bicameral, porque eu tenho a Câmara dos Deputados de um lado, Câmara dos Deputados é conhecida como Câmara Baixa, porque ela representa o povo, e o Senado do outro lado, que é chamado de Câmara Alta, porque ele representa os Estados-membros. Ele é visto como a ponderação. O Senado é visto como o equilíbrio do Congresso Nacional. Por que equilíbrio? Por que ponderação? A começar porque eu tenho um número menor de pessoas, só tenho 81 senadores. E o segundo lugar é porque eles têm uma idade superior a que tem a Câmara dos Deputados. O mínimo de idade para ingressar ao Senado, 35 anos de idade. Então, por isso a idade da ponderação, equilíbrio. No Congresso, nós falamos em legislaturas. Essas legislaturas elas têm a duração de 4 anos e correspondem ao período do mandato parlamentar, que também é de 4 anos. Então, se eu pensar o presidente da República, mandato é 4 anos, que não tem nada a ver, está no Executivo, mas eu tenho aí um mandato de 4 anos. No Congresso Nacional, eu tenho a legislatura de 4 anos, porque é o período que eu tenho para os deputados, o que não corresponde à verdade para o Senado, que depois nós vamos ver que o mandato dos senadores é de 8 anos. As legislaturas, então, elas contêm 4 sessões legislativas, que possuem convocação ordinária. As sessões legislativas, elas são as que se realizam durante o ano civil, tanto no Senado, quanto na Câmara, quanto no Congresso Nacional. Cada sessão legislativa, ela é composta de 2 períodos de 6 meses. Os primeiros 6 meses, os segundos 6 meses. Então, eu tenho 2 períodos em cada sessão legislativa. Durante os 4 anos, 4 sessões legislativas. O Congresso Nacional, ele se reúne anualmente de 2 de fevereiro a 17 de junho. Primeiro período legislativo. Segundo período, 1º de agosto a 22 de dezembro. Este é o segundo período. De 2 de fevereiro a 22 de dezembro, sessão legislativa. Então, por isso, cada sessão legislativa é um ano. E cada legislatura, então, vai ter 4 sessões legislativas e 8 períodos legislativos. Poderá existir sessão legislativa extraordinária. Contudo, nessas sessões extraordinárias, elas só podem tratar da matéria para a qual elas foram convocadas. Se existirem medidas provisórias pendentes de votação, elas também são incluídas na pauta de votação. Essas sessões extraordinárias, elas ocorrem na época do recesso. Pela convocação extraordinária, é vedado o pagamento de parcela indenizatória. Diante do que nós vimos, nós concluímos o seguinte: a sessão legislativa, ela ocorre de 2 de fevereiro a 22 de dezembro, o ano. Recesso de meio de ano, de 18 de julho a 31 de julho. E o recesso de fim de ano, de 23 de dezembro a 1º de fevereiro, exceto quando vier uma nova legislatura, que aí, não, o 1º de fevereiro já tem sessão legislativa. No primeiro ano da legislatura, cada uma das casas, elas vão se reunir em sessões preparatórias, no dia 1º de fevereiro. Então, elas se reúnem em 1º de fevereiro para sessão preparatória. Para quê? Para a posse dos membros
e para a eleição das mesas, como nós falamos já no outro vídeo a respeito das mesas que também compõem. As mesas, elas são eleitas por um mandato de 2 anos. Então, cada mesa, ela tem a votação para 2 anos. Não posso reconduzir o indivíduo para o mesmo cargo. Então, por exemplo, quem é presidente da mesa fica por 2 anos. Numa próxima eleição, ele pode até integrar a mesa. O que ele não pode voltar é no mesmo cargo. Então, não posso ter para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Vale ressaltar o seguinte: aquele que foi, por exemplo, primeiro vice-presidente da mesa na Câmara, não consegue voltar a ser primeiro vice-presidente. Por quê? Porque o mandato é de 4 anos, os 2 primeiros anos ele foi primeiro vice-presidente. Nos 2 outros, ele não pode exercer o mesmo cargo. Por esse motivo, então, ele não consegue voltar a ocupar o mesmo cargo dentro de um mesmo mandato. O que não acontece com o Senado. Então, só senador é que consegue ser reeleito para o mesmo cargo. Porque, na verdade, ele é eleito por 2 anos, na próxima ele pode pegar um outro cargo ou não estar na mesa. Na terceira oportunidade, na terceira eleição, ele já pode, então, compor o mesmo cargo. Então, o único que consegue é o senador. Os deputados não conseguem. Eleição das mesas do Senado e da Câmara e composição da mesa do Congresso. As mesas diretoras do Senado e da Câmara, elas são eleitas primeiro. Depois eu componho a mesa do Congresso Nacional. A eleição para as mesas, elas são feitas por votação nominal. Para que seja, então, assegurada a representação partidária. Os cargos são preenchidos proporcionalmente pela representação dos partidos. A eleição resultará na escolha de um presidente, de 2 vice e de 4 secretários. Então, a eleição vai resultar a escolha de um presidente, de um primeiro vice-presidente, de um segundo vice-presidente, de um primeiro secretário, de um segundo vice-secretário, de um primeiro secretário, de um segundo secretário, de um terceiro secretário e de um quarto secretário. Vice eu só tenho na presidência. Eleitas as mesas da Câmara dos Deputados e do Senado, eu componho a mesa do Congresso. Por que nós dizemos que as mesas do Senado e da Câmara são eleitas e a do Congresso é composta? Pelo simples fato de que a mesa do Congresso é a junção das mesas eleitas da Câmara e do Senado. Cada mesa diretora, ela é composta por 7 integrantes da Casa. Na Câmara, ela é composta por 7 deputados. Presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente. Primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário, quarto secretário. Todos deputados. No Senado, 7 também. Presidente, 2 vices e 4 secretários. E o Congresso Nacional? A mesa do Congresso, como ele é a junção, eu terei a representatividade de 4 senadores e 3 deputados. Por quê? Porque na distribuição dos cargos, o presidente é o presidente do Senado. E aí eu coloco 3 de cada um de forma intercalada. Os integrantes da mesa, nós vamos voltar a tratar disso. Os integrantes da mesa, eles são impedidos de exercer outros cargos na casa, como, por exemplo, liderança de partido e direção de comissões. As mesas definem os assuntos que serão votados e quanto dinheiro poderá ser gasto para a contratação de servidores ou compra de equipamentos. Na eleição das mesas da Câmara ou do Senado, são eleitos 4 suplentes que participam das reuniões das mesas, mas não têm direito de voto. Eles apenas vão assumir as vagas dos titulares quando estes se afastam. Então,
É isso que nós tínhamos para falar por hora. Num próximo vídeo, falaremos sobre a Câmara dos Deputados, dentro da condição das mesas, o que cada mesa faz, falaremos o que cada mesa do Senado faz e falaremos, inclusive, da junção das duas para a composição do Congresso Nacional, da mesa do Congresso, e o que é destinado à mesa do Congresso. Até o próximo vídeo.